Sim. Pronto. Então, nós vamos fazer... Deixa eu escolher aqui algumas, porque fica melhor para a gente fazer somente algumas. Eu quero fazer a terceira questão, a quarta. Nós fizemos também a quinta. A gente, na verdade, iniciou, né, a quinta questão. No trecho a seguir, que tem Entra, Meu Amor, não é isso? Vamos continuar na quinta, né, para não ficar a metade sem responder? Nos trechos a seguir, mantendo a uniformidade de tratamento, substitua os infinitivos, e esses infinitivos é segundo a sua conjugação verbal. A uniformidade de tratamento substitui os infinitivos entre colchetes por formas adequadas do imperativo. Eu vou tirar do infinitivo, que já está aqui entre colchetes, né, entrar, e colocar ele como uma ordem, um imperativo, uma ordem, um conselho ou um pedido. Essa primeira eu lembro que a gente já fez, certo? A letra A, na verdade. Então, nós vamos logo para a letra B. Dá meu chapéu de palha, dá meu chapéu de palha, minhas esporas, o meu cavalo que vão embora. Abrir a porteira, destrancar esse sertão. Esse dá, ele já está no modo imperativo. Esse dá já está no imperativo. Então, ele não precisa ser modificado, né? Porque seria o dar, D-A-R, dar meu chapéu de palha, e se ele tivesse entre colchetes, ele não está. Dar meu chapéu de palha, minhas esporas, o meu cavalo que vou embora. Entre parênteses, abrir, aliás, entre colchetes, abrir as porteiras, destrancar esse sertão. Como é que fica esse último verso da letra B? Tirando do infinitivo e colocando ele no imperativo. Como você diria se estivesse dando uma ordem a alguém? Bom dia, Paulo. Bom dia. Eu diria, abra as porteiras e destranque esse sertão. No dá, se fosse o abre, seria dê. Dê meu chapéu, dei-me meu chapéu de palha, minhas esporas. Nessa mudança, a gente vai lembrar que tirando do infinitivo, voltar bem aqui para a página. Tá aqui, ó. Lá na página 389, tem assim, formação do imperativo. Na 388, na verdade, Paloma, 388. Tem assim, ó. Todas essas formas verbais, que tá aqui, ó, dê trégua, doe agasalho, junte tudo, ligue para a gente, mande um e-mail. Todas as formas verbais estão no imperativo. Modo verbal constituído por formas que possibilitam exprimir ordem, pedido, conselho, convite, alerta, ameaça ou sugestão. Mas eu tenho a colocação lá no imperativo afirmativo, assim, tu e vós, você, nós e vocês. Ele tem diferença na colocação dele. Esse imperativo, lá no imperativo afirmativo, esse imperativo é constituído por duas formas derivadas do presente do indicativo e por três formas do presente do subjuntivo. Onde tem tu e vós, né, que é a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, derivadas de suas correspondentes formas do presente do indicativo sem o S final, que tais formas apresentam. Já o você, o nós e vocês, provém de seus componentes, de seus correspondentes formas do presente do subjuntivo. Aí ele tem um quadro. Olha aqui, ó. Eu viajo. Tu viajas. Tu viajas. Se tem esse tu viajas e vai tirar só o S, e o verbo que eu tenho é o abrir, não é isso?
Como é que faz a transformação desse infinitivo para o imperativo, nessa forma do imperativo afirmativo? As terminações, como é que fica? Depende do verbo, não é isso? Nesse caso que ele colocou, viajar, a conjugação dele termina em AR. Abrir termina em ER. Qual é a mudança? No AR, eu vou tirar o Rzinho e vou manter o A. Viaja. No abrir, eu vou tirar o E e colocar, vou tirar o I e colocar o E. Então não fica abre a porta, né, que você colocou, abre as porteiras, destrancar esse sertão. Aí não vai ser destranque, é abre as porteiras e destranca esse sertão. Para vocês que chegaram agora, bom dia, Sarinha. A gente está terminando assim, continuando. A quinta questão na letra B. Paloma, fica abra as porteiras, ó, dá, abra as porteiras, destranca esse sertão, porque ele vai se enquadrar nessa mudança que tem no quadrinho roxo, né? Beterraba, na página 389, a regra vai ser essa do quadrinho roxinho. Tu e vós. Só tirando o R, o S, na verdade, que é o que vai marcar a segunda pessoa do singular e do plural. Destranques ou destrancas, ou abrir e o abre. Certo? Abres tu. Destranca tu. É a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. Ele se encaixa nesse aí do quadrinho roxo. Aí lá na página... Entendeu, Paloma? Sim. Pronto. Na letra C, a gente vai corrigir só algumas questões para você, Paulo, Sara, que já entraram depois. A gente vai corrigir algumas questões que eu passei para casa, né, do livro, e depois a gente começa a análise sintática. Lembrando que a gente tem aula na terça-feira da semana que vem, dia 13, e a gente não tem aula na quinta. Quinta-feira é feriado para todos. Dia do professor. Aqui em Teresina, as escolas anteciparam esse feriado para terça-feira, dia 13. Então, será um feriado prolongadíssimo, né? Prolongado já pelo dia 12, segunda-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida. E a instituição, o SINEP, que é o Sindicato dos Professores, eles anteciparam esse feriado de quinta para terça. Mas a escola, o SESP, eles mantiveram a data do dia 15 mesmo, que é uma quinta-feira. Então, a gente já antecipa esse conteúdo de análise sintática e é ele que vai cair na prova junto com esses de verbo. E aí a gente não tem aula na quinta-feira. Já estavam sabendo disso? Já foi colocado em alguma rede social? Já foi informado para vocês por outros professores? Não, ninguém falou nada, não. Pronto, quinta-feira vocês estarão de folga. Segunda e quinta, vocês estarão de folga. Amém. Sinceridade é tudo, né, Falou? É. Não, mas na verdade, acho que todo mundo esperando por isso. Eu também estou muito ansiosa. Só que eu vou estar cheia de atividade para entregar, porque eu tenho uma resenha crítica para entregar na segunda da minha especialização. Eu já estou aqui. Não, a resenha crítica não é um texto. A professora colocou um livro inteiro para a gente fazer a leitura e entregar essa resenha. Eu já estou aqui com a mão na cabeça. Então, vamos lá. Na letra C, o verbo é o vir. É o vir. Aí lembrar que ele está justamente entrando nesse mesmo quadrinho do roxo, tá? Desse roxinho da página 389. Vir comigo por estas cordilheiras. Teu, olha, teu, se é teu, eu já sei que eu estou falando de tu. Se é teu,
pronome demonstrativo, ele vai se colocar diante da segunda pessoa do singular. Teu, tu. Então, se é teu manto e bordão, e vir comigo. Atravessar as montanhas sobranceiras e nada temer do mortal perigo. Se ele se encaixa no mesmo do quadrinho roxo da página 389, como é que fica o vir no imperativo? Tirando o vir do infinitivo e colocando ele no imperativo relacionado à pessoa, nesse caso, a segunda pessoa do singular. Observem sempre as pessoas a que se referem. Se eu não tenho ela marcada diretamente no texto, eu tenho ela subentendida. E é o que acontece nesse daqui. Eu vou olhar para esse pronome, que é o teu. Se é teu, eu estou falando de tu. Se eu estivesse falando de você, que iria se encaixar no outro, aí eu falaria de seu. Então, aqui, o quadrinho que vai reger é justamente esse roxinho. Então, o vir fica como? Sara, você respondeu. Paulo? Paloma, como você colocou? Essa eu não respondi, porque eu não sabia como que eu mudaria esse vir. Pronto, agora você vai direto para aquele quadrinho roxo, é o mesmo raciocínio. Quando você for procurar essas análises, você olha direto para a pessoa. Procura a pessoa para você poder ter noção de como será essa transformação, essa mudança. Então, esse vir fica vem. Tu vem. Tu vem. Só que aí ele está não está na ordem direta, está na ordem direta. Então, é como se fosse dizendo assim, ó, vem tu, que é o teu. O vir fica, vem comigo por estas cordilheiras. Por é o verbo de segunda conjugação, terminado em OR, que vai entrar naquele do poer. Então, ele é de segunda conjugação. Então, se é tu, tu põe. Tu põe. Lá no início fica, põe teu manto e bordão. Como foi que ficou o vir lá no início? Vem. Então, ele vai ficar assim, ó. Vem comigo por estas cordilheiras. Põe teu manto e bordão e vem comigo. Atravessa, não é só tirar tu atravessas, tira o S, tu atravessa as montanhas sobranceiras. E nada temas. E nada temas, que é temas tu, do mortal perigo. Vem comigo por estas cordilheiras, põe teu manto e bordão e vem comigo. Atravessa as montanhas sobranceiras e nada temas do mortal perigo. Cruz e Souza. E por último, Gregório de Matos. Já leram alguma coisa de Gregório de Matos? Lá em literatura, já ouviram falar dele? Ele é da arte barroca, da época da arte barroca. Ele fala muito na época da literatura barroca, ele vai falar muito sobre os pecados. Ele vai ser aquela pessoa, e vocês vão ver muito que nesse período da literatura, a pessoa peca conscientemente que está pecando, mas ele diz assim, eu vou pecar o quanto eu puder e depois eu peço perdão. Não tem problema nenhum. E essa parte de Gregório de Matos, vocês vão ver literatura, acho que a partir do próximo ano vocês se aprofundam mais. Vocês estão lendo algum paradidático ou não? Trabalhando os paradidáticos. Porque Sarinha, teu áudio está falhando, tá com interferência. Não é falhando, ele está com interferência.
Paloma ou Paulo, traduz para mim, por favor. Eu também não entendi. Mas vocês estão trabalhando algum paradidático? A gente estava, o cortiço. Eita! Gostaram da leitura? Eu não. Por quê, Paloma? Gente, eu acho um dos mais interessantes. Rita Não, tia, é Baiana. complicado. Rita Baiana é um personagem, assim, menino. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Assim que a gente estava dando aula para vocês aí, assim, acho que foi no iniciozinho do mês de março, final de fevereiro, início de março. Tem uma parte da biblioteca que fica numa sala aí no primeiro andar. Vocês sabem disso? Tem a biblioteca embaixo, né? E tem uma parte da biblioteca que fica disponível para os menininhos do Fundamental 1 no andar de cima, próximo ali do banheiro que tem no andar de cima. E aí, uma vez a gente observando os meninos do terceiro ano, pronto, do terceiro ano, tudo animadinhos, querendo ir para a biblioteca, 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 beleza, que coisa boa, que é na biblioteca, escolher livro, deixa ele ir. Mas a gente começou a observar a conversa entre as meninas, duas das meninas. Quando a gente observou, elas estavam fazendo a leitura do Cortiço. Vocês precisavam ver a animação. A parte que ela pega é a parte da Rita Baiana, dela se misturando com os outros, né, com os homens, e ela começa a contar, deitou na cama. É uma literatura muito boa para vocês do ensino médio. É fundamental 2, assim, entre o oitavo e o nono ano, e chegando para vocês do médio. Imagina as meninas, que devem ter 9 anos, 10 anos, se animaram toda com essa leitura. Eu morria de rir. Aí você vai dizer para ela que ela não pode ler, e por quê? Eu vou só atiçar mais a curiosidade dela. Na verdade, quem pegou isso não fui eu, foi outra professora, né? E ela só comentou isso com a gente. Mas é uma leitura, o Cortiço eu li fora da minha graduação, fora de solicitação da escola. Se você achou uma literatura difícil, imagina quando você precisar realmente ler Machado de Assis. Já leu Machado de Assis, qualquer obra? Dom Casmurro. Leram Dom Casmurro? Mas já ouviram falar de Capitu, né? Bentinho. Sim ou não? Já leram? Ou só ouviu falar, Já. Sara? Paulo disse que já leu. Paulo, traiu ou não traiu? Leu ou só ouviu Na minha falar? opinião, traiu. Por quê? Por quê, Paulo? Vocês já leram, meninas, Dom Casmurro? Tenha a oportunidade de ler também. Procure buscar essas leituras fora da solicitação da escola como obrigação, porque ela já tem uma leitura um pouco difícil. Machado de Assis, você passa muito tempo lendo nota de rodapé. Você lê o livro e você fica o tempo inteiro olhando a nota de rodapé, porque ele tem um vocabulário muito rebuscado. Ele fala muito em mesóclise, ele coloca muitas palavras difíceis, e aí você precisa o tempo todo estar retomando essa nota de rodapé. Mas a história em si é muito boa. Eu estou tentando lembrar aqui o título de outro que é o defunto morto, né? Aliás, o defunto personagem, narrador, o título. E não está vindo na minha cabeça, gente. Mas, enfim, Cortiço, coloquem ele nessa Bahia antiga e vejam esses personagens como personagens do dia a dia. Se vocês olharem vocês começarem a fazer a leitura com um olhar mais coloquial do dia a dia, você consegue perceber as nuances dele. É muito bom, gente. É muito bom. Eu lembrei de Gregório de Matos por conta da arte barroca. Que bom que vocês estão lendo a Luísa Azevedo, porque ele é muito bom. Eu sou, na letra D, eu sou senhor ovelha desgarrada. Cobrar
está no infinitivo, você vai colocar ele no imperativo. Cobrar e não querer. Pastor divino. Perder na vossa, olha aí, ó, de novo, vossa. Segunda, se eu estou falando de vossa, é vos, né? Perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, se eu estou falando do vós, como é que fica? Eu sou o Senhor, ovelha desgarradas. Cobrai-vos, ou cobrai-vos, e não queiras. Cobrai-vos e não queiras. Pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. E por último, a letra C. Aliás, a sétima questão. Quero ver com vocês a sétima questão, porque ela é... Reveja esta imagem já apresentada na unidade 4. Reveja esta imagem já apresentada na unidade 4. Ela é de múltipla escolha, né? É objetiva. Relativamente aos recursos gramaticais e expressivos dessa imagem, assinale a afirmação incorreta. Curta a vida curta. Semanticamente falando, o que é que isso significa? Curta a vida curta. Semanticamente falando, eu estou falando do sentido. Qual é o sentido que isso remete para vocês? Qual é a ordem? Qual é o pedido? Qual é o conselho que ele está dando aí a vocês? Gente, o que que significa curta a vida curta? Vida passageira. Vida passageira. Beleza. Aí eu tenho assim, ó, na letra A, passando o tratamento para a segunda pessoa do singular. Quem é a segunda pessoa do singular? Quando eu falo de segunda pessoa do singular, a quem eu me refiro? Eu? Ele? Ou tu? Se eu fizer essa mudança de curta vida curta, na segunda pessoa do singular, que é o tu, ele fica curte a vida curta. Correto ou incorreto? Curte tu. Curte tu a vida curta. Curtir, esse curta inicial é o verbo e esse curta no final é um adjetivo. Então, ele não vai variar. O adjetivo não vai variar. O que vai variar aqui é o verbo segundo a conjugação. Então, fica realmente curte a vida curta? Tá errado ou tá correto? Curte tu. Correto, tá? É como se eu dissesse curte tu, tu curte. Tu curte a vida curta. Na letra B, a mudança para a segunda pessoa do singular prejudicaria o efeito expressivo da homonímia presente na frase original? Homonímia são palavras homônimas, tá? Elas têm sons parecidos, mas pronúncias diferentes. Aliás, sentidos diferentes, significados diferentes. Uma é verbo e a outra é adjetivo. O significado de uma é o significado da outra, é diferente do significado da outra. Então, aqui, a mudança para a segunda pessoa, que foi feita na letra A, ela prejudica o efeito expressivo dessas palavras? Ela tira o sentido do que ele está querendo dizer?
Que você deve curtir a vida que é curta, que você tem que aproveitar porque a vida é passageira, muito rápida. Tira o sentido, a mudança de pessoa, ou permanece o mesmo sentido? Sim ou não? Permanece. Pronto, então aqui continua sendo correto, ainda não é essa a nossa questão. Uma vírgula depois de vida mudaria a classe gramatical da palavra curta em sua segunda ocorrência? A primeira ocorrência, curtir, curta, que é um verbo que eu acabei de falar para vocês. A segunda ocorrência, que é curta lá no final, é um adjetivo. Uma colocação de vírgula no final, depois da palavra curta, mudaria a classe gramatical? Se eu colocasse assim, ó, curta a vida curta, vírgula, Sara, por exemplo. Colocaria essa vírgula para acrescentar a essa oração um vocativo, por exemplo, que seria o caso de acrescentar o nome de alguém. Sabem o que é o vocativo, né? Já viram? Vocativo e aposto? Já, meus amores? O vocativo é um chamamento. Ele é um termo independente da oração. Ele pode ser colocado em qualquer posição que ele não muda a sua função sintática nem o seu sentido. O que ele está pedindo aqui é que você olhe para essa oração. Se por acaso você precisasse, eu sugerir, de colocar um vocativo logo após a palavra curta, na segunda ocorrência, que é um adjetivo, se o fato de acrescentar uma vírgula após essa palavra se mudaria a classe gramatical. Se eu colocasse assim, ó, curta a vida curta, vírgula, Paloma, ou Sara, ou Paulo. Esse fato de colocar uma vírgula e acrescentar esse vocativo faria com que a palavra curta, na segunda ocorrência, mudasse de classe gramatical? Sim ou não? Olhem para a função dela, semanticamente falando. Se eu acrescentar, colocar essa vírgula e o vocativo, a ordem continua a mesma. A solicitação, o sentido de pedir que o meu vocativo, que seria a pessoa mencionada, curtisse a vida por ser passageira, não mudaria. Por ser curta, não mudaria. Então, a classe gramatical permanece a mesma. Na letra D, alterando a ordenação dos termos da frase. Curta a curta vida. A palavra curta, em sua segunda ocorrência, não mudaria de classe gramatical. O que foi que a gente falou na letra C? Ela é um adjetivo. O adjetivo vai acompanhar o substantivo. Essa mudança de ordenação entre substantivo, primeiro substantivo, depois adjetivo, ou adjetivo, depois o substantivo, ele não interfere. Ele não vai mudar o sentido do que eu estou dizendo. O que ele está perguntando aqui é se eu alterar essa ordem e ao invés de colocar o substantivo primeiro e depois o adjetivo, fazer o contrário, colocar primeiro o adjetivo, depois o substantivo, a palavra curta em sua segunda ocorrência não mudaria de classe gramatical, certo ou errado? Aqui já é uma afirmação. Vocês concordam ou discordam? Minha gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa daqui está sendo uma das questões mais simples, porque ela é contextualizada completamente e é no sentido. Não é nem a parte prática de fazer a mudança dos tempos verbais mesmo. É só a questão de sentido da frase mesmo. O fato de mudar a posição
de substantivo, adjetivo ou adjetivo e substantivo, essa ordem não vai mudar a classe gramatical, está correta. Não tem nenhuma mudança relacionada ao sentido. Na letra E, tal como está redigida a frase, o jogo semântico nela presente possibilita interpretar a palavra curta em qualquer uma de suas ocorrências como uma forma verbal do imperativo afirmativo. Diante de tudo que foi discutido na letra A, letra B, tudo que eu falei, né? Letra A, letra B, letra C e letra D. Olhem a letra E. Tal como está redigida a frase, o jogo semântico, o entendimento que se tem em relação à colocação nela presente possibilita interpretar a palavra curta em qualquer uma de suas duas ocorrências, tanto na primeira quanto na segunda, como uma forma verbal do imperativo afirmativo? As duas ocorrências de curta referentes a verbo? Sim ou não? A primeira é verbo e ela está no imperativo afirmativo, e a segunda pertence a que classe gramatical? Adjetivo. Então, não dá para fazer a inferência dessa letra E como se ela estivesse correta. A questão que vai responder à sétima questão é justamente essa letra E. Eu não tenho as duas ocorrências, a inferência de sentido das duas ocorrências da palavra curta, como se elas estivessem no imperativo afirmativo. O primeiro curta, sim, curta a vida. A vida curta, eu já tenho a colocação, a ocorrência de um adjetivo. Tudo bem? Eu vou começar a análise sintática para ver se vocês se animam mais um pouquinho. Eu coloco a mão assim na cabeça e eu fico... Ai, vai dar certo. Vala-me Nossa Senhora, 6 do 10, hoje são 8. Deixa eu só apagar aqui. 8. 8 do 10, análise sintática. Tem noção do que se trata análise sintática? Paloma, Paulo, que tipo de estudo é esse? Como eu falei para vocês, o estudo do verbo ele é muito importante nas relações que se tem aos estudos sobre qualquer tipo de oração. Toda vez que a gente for trabalhar a oração, precedido desse conhecimento sobre oração, eu tenho que ter a noção de verbo, porque a oração acontece a partir de um verbo. Eu tenho uma frase que é um enunciado dotado de sentido completo, independente do tamanho da sua estrutura, formada por uma ou mais palavras. A frase é um enunciado com sentido completo. E aí eu venho para a formação da oração. A oração, ela vai ser formada a partir de um verbo. E aí a gente vem com as estruturas frasais de orações. E é aqui que a gente começa os estudos sobre a análise sintática. Olhem aqui, ó. A análise sintática é o estudo da função de cada termo de uma oração. Cada termo separadamente. Um termo ou uma palavra pode ser classificado de forma diferente, de acordo com a função que desempenha na oração. Assim, é preciso entender o papel de cada um deles para fazer a sua análise sintática. É a função de cada termo dentro de uma oração. Sendo assim, nós temos os termos da oração classificados em essenciais, integrantes e acessórios. Qual é a diferença que eu vou ter entre essenciais e acessórios? Vamos fazer assim uma comparação com a roupa. A pessoa sair de casa vestida é essencial.
É obrigatório. Eu não posso sair ali no portão pelada. Vocês não podem sair de casa pelados. Estar vestidos é essencial para que não haja atentado violento ao pudor. Se você fizer isso, ou você é doido e vai mandado para uma instituição psiquiátrica, ou você é preso. Então, estar vestido, estar com a roupa é essencial. Acessório são os termos, a gente coloca assim, que retirando eles, não vai prejudicar o sentido da oração. Coloquem como brinco, pulseira, relógio, uma bolsa. Tirou a bolsa? Não tem problema você estar na rua sem bolsa, sem relógio, sem pulseira, sem nada disso. Porque é simplesmente um acessório. Não interfere em nada que você saia na rua. E os integrantes? No meu caso, o óculos. No meu caso, no caso da Sara que usa óculos, sem eles a gente fica com a visão prejudicada. Os integrantes, eles estão fazendo parte da nossa vestimenta e eles são necessários para que complemente o sentido. Nesse caso aqui, uma pessoa que precisa de uma muleta para andar ou uma cadeira de roda, ela tem um termo integrante. Isso aqui é uma comparação grosseira para que vocês não esqueçam quando se pede essa diferenciação do que é acessório, do que é integrante, do que é essencial. A roupa é essencial. Eu preciso, é necessário que eu use. O integrante também é necessário e vem complementar a formação dessa oração. Os acessórios, se eu tiro esses acessórios, ele não faz diferença de complementação. Tudo bem até aqui? Dá para entender a diferença entre acessório, integrante e essencial? Sim ou não? Tem pessoas que vai dizer assim, tia, tem a maquiagem também. Eu já tive aluno que falou assim, a minha maquiagem ela é integrante. Ou então, pior, ainda coloca essencial. Sem ela eu não saio de casa. É uma comparação também grosseira, mas que serve, no caso dela, de pensar o que é o essencial, o que é o integrante e o que é o acessório. Eu quero que vocês me digam se vocês entenderam essas colocações do que é essencial, integrante e acessório. Tudo bem até aqui? Sim. Pronto. Deixa eu apagar aqui. Sendo assim, olhem aqui, ó. Essenciais da oração. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Ou seja, os dois grandes termos que formam as orações. Primeiro exemplo. A professora foi homenageada pelos alunos. Sujeito, a professora. Predicado, foi homenageada pelos alunos. O sujeito é sobre quem se fala. Sobre quem se fala. Predicado, aquilo que se fala sobre o sujeito. No predicado, sempre, obrigatoriamente, eu tenho a presença de um verbo. Eu posso ter uma oração sem sujeito, mas eu não tenho uma oração sem predicado. Então, por que eu sempre falo que toda vez que eu vou fazer a análise de uma oração, a primeira coisa que eu tenho que ir em busca é do verbo. Nessa primeira oração, onde é que está o verbo? A professora foi homenageada pelos alunos. Onde é que está o verbo? Verbo, locução verbal, tá? Verbo auxiliar mais o verbo principal conjugado. Vamos lá. Onde é que está o verbo nessa primeira oração?
Paloma, Sara. Foi homenageado. Tá aqui, ó. Foi homenageado. Aqui eu encontro a minha locução verbal ou meu verbo, faço a marcaçãozinha, ó. A partir daqui, tudo é predicado. Aqui é o meu sujeito. A mesma coisa, todos queriam ser famosos. Verbo, tá aqui o verbo, queriam. Tudo que vem após o verbo é o meu predicado. Sujeito, todos. Predicado, queriam ser famosos. Tatiana e eu somos melhores amigas de infância. Procuro o verbo, tá aqui o meu verbo. Tudo que vier após é o meu predicado. O que tem fora isso daqui é o meu sujeito. Sujeito, Tatiana e eu. Predicado, somos melhores amigas. Nossa aula está se findando, né? Chegando ao fim agora. Desejo a vocês um bom final de semana. E agora eu vou mandar para você a página, porque não está respondido, dá para você dar uma olhada. Nas páginas, no livro 3, lá no iniciozinho do livro 3, na página 468. Da página 468 até a 484, vamos dar uma lidinha, uma olhada, que a gente retoma isso daqui na aula inicial, lá na terça-feira, tá? Na quinta feriado, eu vou mandar para vocês, Sara, essas páginas, para que vocês deem uma lida sobre análise sintática, certo? É um assunto bem melhor, bem mais tranquilo em relação a verbo. É bem melhor a gente fazer esses estudos, tá bom? Obrigada.